é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Senhor, Tu és grande, Tu és grande, Tu és forte, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Não há Deus como o Senhor, não há Deus como o Senhor. Nós Te exaltamos nessa manhã, nós Te exaltamos nessa manhã. Nós estamos aqui para Te adorar, ó Deus, para Te glorificar, para Te render glória, exaltação, adoração. Ó Senhor, receba o nosso sacrifício, receba a nossa adoração, ó Deus, como sacrifício santo, como sacrifício vivo, como sacrifício agradável a Ti, Senhor, porque nós viemos aqui só para Te adorar, nós viemos aqui só para Te louvar, só para Te dizer que Tu és grande, que Tu és santo, render a Ti a glória, a honra, a adoração. E agora, Senhor, fale conosco pela Tua palavra, que o Teu Santo Espírito fale muito mais do que eu. Oh meu Deus, sou um vaso de barro, Senhor, eu preciso da Tua força, da Tua glória, eu preciso da Tua ajuda, ó Espírito Santo, porque eu não sou nada, eu não posso nada, eu não tenho nada, de mim eu sou tão pequeno, mas o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Comunica a Tua palavra aos nossos corações, em o nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. É com alegria que mais uma vez eu estou aqui. Eu tive uma semana de folga, né? O pastor Claudevan pregou a semana passada, que é uma bênção. Eu tenho falado para os pastores aí se prepararem e se prepare. Você pode chegar no domingo de manhã aqui e você ser o escalado para pregar. Então se prepare, por favor. E nós estamos felizes com o Senhor por tudo quanto Ele tem feito. Amém? Meus irmãos, eu quero lhe convidar para abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, no capítulo de número 22. Nós vamos ler 2 versículos e depois fique com a sua Bíblia aberta que nós vamos discorrer um pouquinho esse texto. Você ainda pode pegar um pouquinho de microfonia, mas é porque o som está sendo ajustado. Se você perceber, nós colocamos 2 caixas aqui dos lados e é um pouco, precisa aumentar, né? Andrew, people back there is asking you to raise up the sound, the system. Yeah. O pastor Andrew está com todo esforço ali tentando ajustar o som ainda, porque nós não tivemos tempo de ajustar. E é assim mesmo, é ao vivo, né? Ao vivo é assim mesmo. Então nós estamos ajustando aos poucos. Meus irmãos, capítulo 22 de segundo livro dos Reis, diz assim os 2 primeiros versículos. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jedida, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta. Se hoje você quiser, tome nota, né? Nós estamos com falta de um culto de ensino bíblico aqui na igreja. E os nossos cultos de domingo, nós temos tido palavras evangelísticas, nós temos tido palavras
que realmente nos ajudam a conhecer Jesus. Hoje não será diferente, mas eu quero trazer um pouquinho mais de uma palavra pastoral para a igreja hoje, e eu gostaria que você prestasse atenção, porque na nossa caminhada cristã, eu me lembro de quinta-feira passada, nós estávamos no curso de formação ministerial, e a palavra que foi lida foi a palavra de Paulo a Tito, no capítulo 2, se eu não me engano, nos versículos 15 em diante. E Paulo fala a Tito para ele ensinar o que convém à sã doutrina. Paulo não falou assim, ensina a sã doutrina. Ele disse, ensina o que convém à sã doutrina. O que quer dizer isso? Ensinar o que é a prática da sã doutrina. Sã doutrina nós conhecemos, então você vai ensinar como praticá-la. E como pastor, muitas vezes eu tenho, não só muitas vezes, mas eu acredito que uma das minhas funções é ensinar a igreja a caminhar para o céu. Nós podemos ter palavras aqui que vão fazer você flutuar, palavras que vão te encher de gozo, mas tem que ter palavra de disciplina, tem que ter palavra de ensino, para que a igreja cresça na palavra, para que a igreja cresça em conhecimento. Então, eu estava buscando a Deus e Deus colocou essa palavra no meu coração. Todos nós precisamos aprender o que convém à sã doutrina. Todos nós precisamos aprender a caminhar na sã doutrina. Nesta palavra mostra a vida do rei Josias. Olha que interessante, o rei Josias começou a reinar com a idade de 8 anos. Ele era filho do rei, o rei morre, ele era o sucessor, e ele começa a reinar. A Bíblia diz no versículo 2 que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, apesar dele não ser filho direto de Davi, e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Isso me faz entender que se bem ensinada, a criança ela vai viver exatamente o que a palavra de Deus diz. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Esse menino, ele tinha 8 anos, ele era príncipe e se tornou rei. A Bíblia vai dizer um pouco para frente, nós vamos acompanhar, que quando ele estava no 18º ano do seu reinado, olha que interessante, 8 mais 18, 26. Com 26 anos, ele chamou o escrivão Safã e o enviou à casa do Senhor. Eu quero bem didaticamente mostrar algumas coisas para você nesse texto. Não é muitas vezes de imediato que tomamos atitudes. Às vezes, irmãos, eu fui colocado na parede, eu não vou advogar em causa própria não, só vou usar o exemplo. Eu fui colocado contra a parede aqui. Pastor, tem que fazer tal coisa, tem que fazer. Eu sei. Se o Espírito de Deus comunica ao seu coração, você imagina o meu. Não que eu seja melhor, mas a posição Deus me coloca no coração, e às vezes Deus grita comigo. Só que não é de imediato que às vezes nós tomamos atitude. E deixa eu dar um exemplo bem interessante para você. Porque às vezes nós estamos indo, quem já viu aqui aquelas carretas flat, que atrás não tem borda, é flat, né? Você carrega rolos, bobinas, tá? Você imagina você dirigindo uma carreta daquela lá, a prefeitura te contratou para levar a banda da cidade naquela carreta flat, e a banda vai tocar enquanto você dirige. E às vezes, lá na frente você vai ter que fazer um U-turn, um retorno, para voltar do outro lado da avenida com a banda tocando, certo? Como que você faz esse retorno? Correndo bastante.
Se você correr demais, toda a banda cai da carreta. As coisas não acontecem da noite para o dia. Quanto mais se tratando de um reino. Esse menino assume o reino, cheio de problemas. Nós poderíamos voltar um pouquinho no capítulo 21, e você vai ver o tanto de problemas que tinha, mas o 22 vai falar. Ele assume o reino, e nos versículos 4 e 6, ele diz assim para Safã: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. O rei tinha uma preocupação: reparar a casa do Senhor. A preocupação dele aqui era, a princípio, física. Ele tinha uma preocupação com a igreja, com o templo, porque tudo estava indo bem no seu reinado agora, mas o templo estava em ruínas. E diante dessa preocupação física com a casa do Senhor, outras coisas vão acontecer. Mas eu quero aplicar no contexto espiritual e dizer para você que muitas vezes a casa do Senhor tem fendas, muitas vezes tem trincas, muitas vezes tem rachaduras. O telhado pode ser de vidro e está caindo, né? Algumas estruturas estão corroídas, e fendas espirituais que nós não estamos prestando atenção. Afinal de contas, a maioria de nós já somos crentes há algum tempo, ou estamos começando na caminhada, e nós não damos muito sentido, ou não prestamos muita atenção às fendas que vão se formando. Nos acostumamos, nos habituamos com a igreja, e vez por outra eu vejo pessoas se pegando ou tentando se pegar por causa de posições, por causa de lugares, por causa de situações. E isso são fendas criadas na casa do Senhor. Se nós estivéssemos aqui pura e simplesmente para buscar a Deus, servi-lo, agradá-lo, ser servo, porque servo, quando o rei chama e diz assim: olha, vai ali e faz isso, ele vai, faz, volta e diz: eu fiz. Tá bom, agora você senta e fica quieto. Não, tem alguns servos que vão dizer assim: não, rei, como é que o senhor me coloca e agora o senhor me tira? Está errado esse negócio. E aí começam a ter problemas na igreja, começam a ter problemas na casa. Nós precisamos, irmãos, prestar constante atenção para que não tenhamos brechas espirituais abertas na nossa vida. Olha, nós já temos muito o que fazer, nós já temos muitas almas para ganhar, e aí o inimigo fica colocando coisinhas na igreja para criar brecha, desunidade, e o que a igreja tinha que fazer, que é ganhar almas, não se faz. Eu fico brigando por uma posição, eu fico brigando por um lugar, eu fico brigando por uma situação que não era para estar acontecendo, era para nós estarmos ganhando almas para Jesus. Quase não tem gente em Fall River para ganhar, certo? Brasileiro nem se fala, está chegando aí de aviões e aviões lotados. Nós precisamos ganhar almas para Jesus. Oh meu Deus, está igualzinho a Ezequiel 22:30. Um dia Deus chama Ezequiel e fala: Ezequiel, vem aqui, eu quero conversar com você. Ezequiel vem e ele fala assim: olha, Ezequiel, eu fui nos palácios em busca dos príncipes, para que eles intercedessem pelo povo. Eles estavam com as mãos manchadas de sangue. Eu fui nos sacerdotes. Os sacerdotes estavam com as mãos sujas,
pelo dinheiro da corrupção. Eu fui nos profetas. E os profetas também tinham as suas mãos sujas pela corrupção para profetizar o que o povo queria ouvir. No versículo 30 ele diz assim: eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Parece que quando se prega a verdade, quando se prega o que é verdade, o que é bíblico, hoje saiu de moda. Nós estamos nos achando no direito de julgar o que nós vamos ouvir ou o que nós não vamos ouvir da Bíblia. Deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui ainda é a palavra de Deus, não mudou. A palavra de Deus. Bíblia nós não discutimos, Bíblia nós obedecemos. Não é a minha opinião, é o que a palavra de Deus diz. Não é o que eu penso, o que eu acho, é o que a palavra de Deus diz. O Senhor ainda busca homens e mulheres para fechar as brechas nas nossas vidas e na vida deste povo. Precisamos investir na nossa vida espiritual. Não pense você que o convite que eu fiz hoje para o Ministério de Intercessão é um convite vazio. Meu coração dói. Ah, pastor, eu oro sozinho lá. Já ouvi, irmão, você sabe que você já me disse isso. Eu faço minha campanha sozinho, pastor. Deus está chamando a igreja para unidade. Pode fazer sua campanha sozinho, mas entre, vem orar conosco. Você não faz ideia da guerra espiritual que a igreja enfrenta todos os dias. Mas você é individualista. E me perdoe, esse aqui eu estou tendo como um culto de doutrina hoje. A igreja está aqui em família. Não seja individualista. Junte-se a esse exército. Soldado sozinho não faz exército. Ovelha sozinha é comida de lobo. É presa. Precisamos, irmãos, tapar as brechas. Não é tempo de disputa. Não é tempo de querer saber quem vai estar aqui pregando, ou quem vai estar aqui tocando, ou quem vai estar aqui cantando. É tempo de buscarmos ao Senhor. Eu não sei se você percebeu, hoje o Felipe não está aqui, estava o Bruno. Mas é tão bom quando eu posso ligar e falar assim: ó, o irmão Felipe não vai estar, você cobre? Cubro, pastor, cubro. Aliás, o Bruno é o tapa-brecha aqui. Obrigado, Bruno. Tudo que eu preciso fazer, eu ponho o Bruno. Até no grupo das irmãs, se precisar, o Bruno faz. Glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, nos colocar à disposição do Rei. Não ficar com coisinhas, com diz que me disse. É tempo de buscar. A palavra de Deus veio a Oséias. E Oséias diz assim: semeai para vós em justiça. Ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Não vai chover a justiça, não vai ter salvação de alma, não vai ter renovo, reavivamento, se nós não entrarmos na presença do Deus vivo e poderoso que nós pregamos, dizemos que cremos, mas muitas vezes estamos trabalhando em desunião. Deus está chamando a igreja para uma unidade. Unidade, a melhor coisa que tem é poder contar com você. É poder saber que você está pronto. Eu me alegro de ver a flexibilidade do grupo de louvor. Um dia um canta, outro dia outro canta, irmãos, isso é uma bênção. Pastor Paulo viajou, nem precisa do Senhor, Pastor Paulo. Brincadeira, precisa do Senhor sim. Pastor Paulo viajou, não mudou nada, está tudo bem, todo mundo continua. Falta professor de criança, outro entra e assim vai. Glória a Deus. Glória a Deus. Semeemos em justiça.
e nós vamos ceifar segundo a misericórdia de Deus, porque não somos nós, não é aquilo que eu posso, não é aquilo que eu faço. Você pode pregar, convidar, falar, se você não contar com a misericórdia de Deus e a ação do Espírito Santo, nada vai acontecer. Lavremos o campo da lavoura. É tempo de buscar ao Senhor, não é tempo de buscarmos outras coisas. Irmãos, eu só tenho 2 horas para falar aqui, aleluia, mas vai longe. Olha aí o pastor fala misericórdia aqui, ó. Vamos continuar no texto. 2 Reis continua. Aí Safã falou com Ilquias, o sacerdote, e tudo foi feito como lhe havia sido mandado. E aí, olha que interessante, eu vou resumir, irmão, senão não dá, o assunto é longo. Ilquias volta e fala com Safã. Safã era o criado do rei, o ajudante do rei, o ajudante de ordens. Ele fala: Safã, eu achei o livro da lei na casa do Senhor. Na limpeza, quando eles foram fazer a limpeza, porque é uma coisa também que a gente poderia falar aqui, mas o foco hoje é outro. Ele achou o livro da casa, ou da lei, na casa do Senhor. E o texto diz que Ilquias deu o livro a Safã, no versículo 8, e Safã pegou o livro e leu. Pegou o livro da lei e leu. E aí, escrivão como era, porque eu não sei se você sabe, a título de cultura aqui, o povo não sabia ler tudo que os escrivãos escreviam, principalmente no exílio. Era escrivãos ou escribas, os sacerdotes e o rei que tinha instrução para ler. E a maioria das pessoas não lia. Nessa época aqui não. Eles tinham a lei oral, mas eles não sabiam escrever. Tinham os escrivãos que escreviam. E o escrivão vai ter com o rei, versículo 9. E ele disse assim: olha, teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa, entregaram na mão ou nas mãos dos que têm cargo da obra, e estes estão encarregados da casa do Senhor. E aí ele diz assim também: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã, versículo 10, se você quiser ler aí, o leu diante do rei. Quando ele leu o livro na presença do rei, versículo 11, sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. O rei ouve a leitura da lei. O que era a lei? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. 5 livros. O escrivão lê diante dele, e conforme o escrivão lê, ele rasga as suas vestes. Ele rasga as suas vestes num ato e num gesto de humilhação por causa do seu pecado e do pecado do povo. A palavra de Deus, ela precisa provocar alguma coisa em nós. Se a palavra de Deus não provoca mais nada em você, se você lê a Bíblia, se você ouve a Bíblia, se você canta a Bíblia, e ela não provoca nenhuma mudança em você, você precisa rever a sua história pessoal com Deus. Tem alguma coisa errada. Se eu tivesse que te dar um conselho agora, você precisaria vir aos pés do Senhor, pedir perdão para Ele, arrepender dos pecados, e você precisa fazer um concerto novo com Ele. A palavra de domingo está dura hoje, né? Mas a palavra de Deus, ela precisa promover alguma coisa em nós. A primeira coisa que a palavra promove em nós
é a convicção de pecado. Tanto que o rei rasga as suas vestes. Rasga. Conserto com Deus. É o que nós precisamos de, conserto com Deus. Tem que haver quebrantamento, tem que haver mudança, precisa haver renovo quando a palavra de Deus é pregada. Irmãos, nós vamos em cultos. E nesses cultos, nós não, porque eu procuro não ir. Nos cultos que se prega todo tipo de coisa. Prega-se um evangelho terreno. Um evangelho de bênçãos aqui, só aqui, só aqui, só aqui. O céu, o inferno não existem mais em muitos púlpitos. Arrependimento, pecado, isso não existe mais em muitos púlpitos. Só existe um evangelho que te faz sentir bem. Deixa eu te dizer uma coisa: a palavra de Deus pode até te fazer sentir mal. Você pode até ter vergonha de algumas coisas que ela te confronta. Mas se você seguir, o seu caminho é a vida eterna com Deus. Você não vai ter uma vida com Deus se sentindo bem aqui. Ai, o pastor fala tão bem. Nossa, eu saí de lá hoje, olha. Ai, encheu a alma. Não, eu falo desde o início do meu ministério. Eu prefiro que você saia daqui pensando e chorando do que pulando e rindo. Nós precisamos sim nos alegrar em Deus. Mas nós precisamos ter consciência da nossa vida pecaminosa, da nossa vida cheia de problemas. E quanto mais a gente vê, quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente pensa que sabe, mais como Isaías nós vamos ficando. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de homens de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quanto mais perto você chega de Deus, mais a santidade dele te confronta, mais a pureza dele te confronta, mais o poder dele te constrange a ser mais santo. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é que muda. Existe um hino da harpa cristã que diz: a palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Não tem jeito, tem que ser fiel. Se você tomar essa palavra pela fé, você vai ser fiel, porque Deus nos concedeu Emanuel, o Deus conosco, rocha viva de onde mana leite e mel. Irmãos, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus e nada mais. Vamos continuar na história aqui. O rei junta uma comitiva. Olha o que aconteceu com ele. Ele ouve a palavra o constrange do pecado, e ele junta uma comitiva. Vem aqui você, vem aqui você, vem aqui você. Eu quero que vocês vão e falem com a profetisa Hulda. Olha o que ele diz no versículo 13. E disse: porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Deixa eu só te falar uma coisa. Ou você crê em tudo e faz tudo, ou não vai ter mudança. Não é o que eu acho que eu devo, não é o que você acha que você deve fazer. Essa parte aqui ela é até boa, até gosto dos Salmos. Nossa, mas quando chega lá nas cartas paulinas é tão duro, né? É tudo. Ele diz assim: olha, Deus está furioso com a gente, porque os nossos pais não fizeram nada, eles não fizeram, aliás, ele fala assim: olha, eles não fizeram conforme tudo quanto está escrito. Tem que ser o todo. Quando Paulo fala aos pastores da região de Éfeso, em Atos capítulo 20, ele fala assim: olha,
vocês sabem que desde o início eu lhes ensinei e falei todo o conselho, toda a palavra, toda a doutrina. Não é uma parte, não é o que eu acho bonito, não é o que você gosta, é toda a palavra. A palavra precisa ser ensinada como um todo. O rei Josias, ele viu o quão distante eles estavam da palavra de Deus, e o povo continua fora da palavra. Talvez, eu não sei, fosse tempo da gente rasgar as nossas vestes. O profeta Joel vai dizer assim: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. É tempo da igreja trazer essa palavra de novo para o coração. Deixa eu te refrescar a memória aqui. Quem aqui crê que Deus o trouxe aqui? Quem crê? Faz um sinal com a mão. Você crê que foi Deus? Tá. Para te deixar rico? Com certeza. O dólar só pode fazer isso com você. Para te dar uma vida melhor? Não. Isso pode acontecer. Só que esse não é o principal. Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus tem um propósito. Romanos 8:28 diz o quê? Todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito em chamar você. Ele te traz. Tudo que acontece é propósito dele, porque o chamado dele precisa se cumprir na sua vida. Aí você chega aqui e se esquece disso. Não, pastor, o negócio é ir para cima. Vai para cima, mas vai para cima de almas também. Cumpra o propósito de Deus na sua vida também. Ore todo dia pedindo a Ele direção para a sua vida também. E vamos lá, eu não vou julgar a sua oração, mas aquela oraçãozinha de manhã, quase igual de criança, papai do céu abençoa o papai e a mamãe em nome de Jesus, amém, não funciona. Você é um ser com intelecto. Entra na presença dele, fala com ele, crie propósitos para a sua vida também, de acordo com o propósito de Deus. Senhor, me dê hoje encontros divinos, pessoas que precisem, que eu seja a resposta de oração na vida de alguém, que eu seja a resposta daquilo que alguém pediu hoje, e que eu tenha a palavra que ele está precisando, a resposta que ele está precisando. Não é só levantar e falar: Jesus abençoa hoje, eu vou trabalhar, me guarda lá no trabalho para não cair da janela. É o contrário, né? Precisamos estar na palavra. Irmãos, pregamos a palavra semana após semana, e nós mesmos cometemos tantas coisas que quando você pesa a sua vida, é tão difícil. Eu estava lendo um livro da filha do Billy Graham, e ela disse que estava no encontro de oração, e de todos aqueles homens que estavam lá, tinha um africano, e pela própria forma de se vestir e tudo, as pessoas já estavam olhando meio assim, e ela também. E alguém que estava dirigindo a reunião de oração falou assim: o nosso irmão, por favor, pode dirigir a Deus em oração. E depois dessa oração ela escreveu um livro, A Oração que Fez o Céu Tremer. Diz que aquele homenzinho, vestido de vermelho e amarelo, abriu a boca para orar, e ele não precisou falar muito, o céu desceu, porque ele entrou direto no trono de Deus. As nossas orações vazias não vão tocar o trono de Deus. Nós precisamos entrar no trono, diante do trono da graça, com ousadia. Cheguemos-nos, pois, com ousadia junto ao trono da graça. Tem graça no trono, tem graça no trono. Todas as vezes que nós entramos com o coração aberto diante de Deus, para nos render diante dEle, sabendo que Ele é, que Ele que faz,
Ele derrama a sua graça sobre a sua e a minha vida. Não entre na presença de Deus como qualquer um, entre como filho, entre como alguém que tem acesso, porque Ele rasgou o véu do alto a baixo, e o acesso foi dado, e nós temos acesso diante dEle. Entre sabendo que Ele é misericordioso, que o Espírito Santo nos encha de uma vez por todas, para que possamos ser achados dignos da misericórdia de Deus, de entrarmos lá e termos graça. Temos graça. A comitiva que o rei chamou foi, e o texto diz assim, que o sacerdote, versículo 14, Ilquias, e Aicão, e Acbor, e Safã, e Asaías, foram a profetisa Ulda. E quando chegaram lá e falaram com a profetisa Ulda, ela deu uma resposta. Ela disse assim, nos versículos 15 ao 20, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar, e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, e o meu furor se acendeu contra esse lugar, e não se apagará. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis, assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Tem sim julgamento de Deus, tem sim o julgamento sobre a terra, mas a todos aqueles que entram humildemente, arrependidos na presença de Deus, o Senhor preserva. O Senhor preserva. Eu não sei se você consegue entender isso. O Senhor te chamou para preservar, para te preservar durante as coisas que hão de vir. Vale a pena ouvir ao Senhor, servir ao Senhor. Vale a pena ser fiel, vale a pena ouvir a lei e seguir a lei, vale a pena se humilhar na presença de Deus, ainda que tudo esteja perdido. Se você for fiel a Deus, Ele guarda o compromisso que Ele tem contigo. Deus não abandona os seus, nós já lemos aqui hoje. Deus não desampara um coração contrito e quebrantado. O salmista Davi, orando, diz, porque é um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ele não despreza. Quando o rei recebe a resposta, ele chama os anciãos de Judá, capítulo 23, versículo 1, reúne a todos eles, e a palavra diz assim no versículo 2, o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança, que se achou na casa do Senhor. A primeira atitude do rei não foi guardar aquilo para ele, foi chamar o povo e falar, eu vou ler para eles o que Deus deixou. Olha que interessante, o rei tinha poder para chamar o povo e dizer assim, pessoal, presta atenção aqui em mim. Eu a partir de hoje estou determinando isso como lei. Mas não foi isso que ele fez. Ele sabia que tinha alguém acima dele. Ele pega o livro e lê aos ouvidos do povo, de todo o povo. Ele convoca o povo a subir à casa do Senhor, ele chama o povo para congregar,
congregar é importante. Aliás, o escritor aos Hebreus diz que alguns desprezam isso e deixam de congregar. Mas nós não. Ele nos chama a congregar. A mudança, ela deve começar aqui, na nossa fidelidade à casa do Senhor. Nós precisamos nos reunir. Devemos sim nos reunir. Sabe por quê que você enfrenta uma batalha tão grande para estar aqui? Não sei se são todos, mas eu sei que alguns enfrentam. Sabe por quê que o inimigo não quer que você esteja aqui? Porque é na união do povo de Deus que ele ordena a bênção. Não é em você sozinho. Não é você caminhando sozinho. É na união. Salmo 133, que Deus ordena a bênção. Nós devemos nos reunir. Aqui é o lugar onde Deus fala contigo, ou para te ajudar, ou para te fortalecer, ou para te corrigir, ou para exortar, ou para cortar uma aresta, alguma coisa, mas seja lá o que for, irmão, se Deus está falando com você, é bênção. Pode ser até dolorido, mas é bênção. É aqui que Ele renova as tuas forças. É aqui que Ele te enche de alegria algumas vezes. É aqui que Ele te confronta. É aqui na casa do Senhor que nós somos renovados pela palavra, pelos cânticos. É aqui que nós nos encontramos com os nossos irmãos. É aqui, é na casa do Senhor. Tem gente que já disse para mim que não vem na igreja porque tem muita gente ruim. Tá certo. Aqui todo mundo é ruim. É lá fora que é bom. Aqui é ruim. Mas pelo menos nós estamos buscando em Deus uma mudança. Nós estamos buscando em Deus a transformação, a santificação a cada dia. Aqui nós chegamos pecadores um dia e o Senhor nos remiu, nos deu uma nova vida. Nós somos novas criaturas. Não aceite nada menos do que isso. Você é filho, porque João diz que todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Aqui nós somos imperfeitos sim, mas aqui nós estamos caminhando em santificação para que um dia nós sejamos perfeitos como Ele é, porque é isso que a palavra de Deus diz. Se Deus estiver restaurando, se Deus estiver curando a sua vida, se Deus estiver transformando você, aí você entra nesse número daqueles que são achados dignos de serem chamados: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que lhes está preparado desde a fundação dos séculos. É assim que é estar aqui. Agora, quantas vezes nós nos questionamos, não é? Por que será que o Senhor nos chamou? Eu pelo menos questiono. Por que Ele nos trouxe aqui? Por quê? Irmãos, nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Não é posição. Você não serve a Deus por imposição. Você serve a Deus por privilégio. Privilégio. Pessoas que gostariam de entrar na sala do rei buscam de todas as formas. Religiões buscando um Deus que eles acreditam que é a resposta. Mas o Senhor Jesus diz em João no capítulo 4 que o nosso Deus, Ele procura adoradores. Você foi achado por Deus. Você até não queria, você fugiu para tudo quanto é lado. E um dia, numa encruzilhada da vida, quando você olhou para cá, Deus estava aqui. Você olhou aqui, Deus estava aqui. Você olhou aqui, Deus estava aqui. Você olha para trás, Deus está aqui. Ele te pegou. E Ele te deu o privilégio de ser chamado filho de Deus. E você chegou aqui. Sabe por que Ele te chamou? Porque Ele te escolheu. Ah, irmão, se você entendesse isso, Ele te escolheu.
dentre tantos. Sabe aquela, quando se pega por amostragem, tem um produto passando na esteira, tem 1 milhão, eles tiram um para fazer uma checagem por amostragem. Você diz assim: foi sorte, pegou justo eu. A Bíblia diz que Ele te conheceu antes que você fosse formado. No ventre da sua mãe Ele já te conhecia. E ainda os seus ossos informes Ele te escolheu. Mas o rei, ele chama o povo e lê a palavra. O que causou a mudança de comportamento no rei e no povo foi a leitura da palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Existe um exército das trevas enfurecido trabalhando para que você não leia, para que você não escute, para que você não estude, e muito mais para que você não creia na palavra. Pessoas colocando dúvidas, sistema colocando em dúvida aquilo que a palavra diz. Mas a palavra de Deus permanece para sempre, você querendo ou não, o inferno querendo ou não. O salmista, ele diz: medita nessa lei de dia e de noite, para que você seja bem-aventurado. Deus chama a Josué e diz: Josué, ser forte, ser corajoso, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Mas tem uma coisa, Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, para fazeres tudo quanto está escrito nele, e assim prosperará o seu caminho. Quer ser próspero? Quer ser próspero? Medita na palavra, faz o que a palavra diz, e você vai ser próspero na presença de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A tua palavra é escudo, a tua palavra é rocha, a tua palavra é onde os meus pés têm que estar firmados. É a palavra. O salmista diz no Salmo 119, versículo 113: odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Ame a lei do Senhor, e você vai ver o que acontece. Ame essa lei. Versículo 116, ele diz: sustenta-me conforme a tua palavra, para que eu viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. É pela palavra de Deus que você é sustentado. Mas aí o texto lá em 2 Reis 23 diz assim: o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança perante o Senhor. Versículo 3: o rei fez aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo apoiou a aliança. Seguir ao Senhor não é só andar atrás dele, se der eu faço o que ele faz. É ser imitador. É o apóstolo Paulo dizendo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É onde ele pisar, você pisar. É onde ele andar, você andar. Se ele para, é a coluna de fogo no deserto. É a coluna de nuvem no deserto. A nuvem parou, Israel para. A nuvem andou, Israel anda. A coluna parou, para. Às vezes Jesus está assim, ó, parecendo goleiro para
catar pênalti. E tem gente empurrando os braços de Jesus, deixa eu passar, que meu negócio é doideira, eu vou para cima mesmo, eu quero passar. Vai não. Jesus está segurando. Quando ele andar, você anda. Não esperneia não. Não tente dar um passo na frente de Jesus não. Jesus diz que aquele que quer vir após mim, é vir após ele, não é na frente dele. Seguir a Jesus é isso aqui. É guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, e com isso, de todo o coração, com toda a tua alma, é o que a palavra de Deus está dizendo. E aí, quando o rei foi apoiado pelo povo, vamos resumir aqui, eu vou longe, tá? Ele começa a limpeza e a purificação do templo. Olha aqui o versículo 4 de 2 Reis 23. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Versículo 6, também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, levando-o para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. É tempo de purificar. Silêncio, né? É tempo de purificação da casa do Senhor. Irmãos, o templo do Senhor é santo. Primeira Coríntios 6:19. Eu vou deixar o físico para você, tá? A parte física você ora. Vamos para a parte espiritual? 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Talvez você não entendeu o que eu falei. A parte física do templo eu vou deixar para você orar. Vamos para a parte espiritual. Nós somos o templo do Espírito Santo. O salmista, quando ele canta o Salmo 46, ele canta um salmo profético sobre o povo de Deus. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Há um rio cujas correntes alegram as moradas do Altíssimo. Quem são as moradas do Altíssimo? Nós. Esse rio é o Espírito Santo. Ezequiel teve uma visão e viu esse rio que brotava do trono. E ele começa a dizer que, ele diz lá entre os versículos 7 e 9 do capítulo 47 do seu livro, ele diz: e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. Onde você chega, a presença do Espírito Santo chega com você. Você tem que trazer vida. Você tem que trazer vida por onde você passa. Você veio aqui para Fall River. Quando eu cheguei aqui em Fall River 12 anos atrás, alguém me disse assim: aqui é cemitério de pastor. Você já ouviu isso, pastor Valdemar? Poucas vezes, né?
Aqui é cemitério de pastor. Aqui morre mesmo. E vai assim, uma luta, uma briga. Alguém disse: Fall River é o buraco negro dos Estados Unidos. Nada aqui dá certo. E nós começamos a orar. Não foi a minha oração. Já tinham muitos pastores orando há muito tempo. Outros pastores aqui da região orando, clamando. Nós temos visto Fall River renascer. Nós temos visto Deus transformar essa cidade. E o que mais me alegra é que você foi trazido até aqui. E se Deus está trazendo crentes aqui, é porque Ele se importa com esse lugar. E haverá salvação nessa cidade. Haverá salvação, porque esse rio está correndo aqui. Quando o rei despede algumas pessoas que não tinham compromisso com Deus, versículo 5, capítulo 23, também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e aos planetas e a todo o exército dos céus. Deixa eu te dizer, irmãos, Deus destitui aqueles que não têm compromisso com Ele. Quando alguém se levanta contra a obra de Deus, porque deixa eu te falar uma coisa, não é contra mim. Eu já disse aqui, irmão, se eu estiver errado, os obreiros aqui, começa aqui pelo pastor Claudevan. Eu tenho pastor, mas ele não entende português, então eu posso cometer algum erro que ele não entenda. Mas os obreiros aqui, pastor Claudevan, pastor Valdemar, pastor Flávio, pastor Paulo, e os obreiros dessa igreja, pastor Cleomar, todos têm a obrigação de vir aqui e me colocar contra o canto. Pastor Rômulo agora tem que chegar aqui e falar: pastor, isso aí que o senhor falou é besteira, está errado. Alguém tem que acordar alguém, ninguém é perfeito. Agora, quando você se levanta contra algo certo, você está se levantando contra a obra de Deus. E aí, eu vou falar para você, eu não me lembro se foi o rei Ezequias, quando Jerusalém é cercada, o comandante do exército do inimigo vem até Jerusalém, e a Bíblia deixa bem claro, ele falou em hebraico com o povo, para o povo de Israel entender. E ele disse assim: olha, rei, você está confiando nesse seu Deus aí? Todos os outros povos que nós destruímos também confiaram nos deuses deles, mas nós destruímos, e nós vamos fazer a mesma coisa com Jerusalém. E deu lá um prazo para ele. A Bíblia diz que o rei vai para o altar e pega na ponta do altar, que era o lugar de salvação, de esperança. E Isaías entra no templo, e o rei briga com Isaías. Você não está vendo não? O que foi falado aí? Ele disse assim: mas a ameaça não foi para você, o endereço está errado, você está desesperado à toa. Por quê? Porque ele ameaçou o Deus de Israel, o Deus de Israel, e Deus vai mostrar. E aí Isaías fala assim: olha, rei, fica tranquilo que nessa luta você nem entra, nessa luta não pelejareis vós. Cuidado quando você se levanta para falar contra a obra de Deus. E eu não estou aqui falando contra ninguém, em nome de Jesus. Eu só estou advertindo a igreja que Deus colocou sobre a minha orientação. Cuidado, cuidado para você não se pegar lutando contra o próprio Deus. E aí Deus vir com força contra você, e você pensa que é o diabo e não é Deus. Porque a obra de Deus, irmãos, não haverá disputa. Na obra de Deus não haverá corrupção.
Na obra de Deus não haverá, diz que me disse, esta igreja está debaixo de oração, é guardada por oração, e qualquer um que não tenha compromisso com Deus, Ele mesmo destituirá. Deus não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra e com aqueles que guardam a sua palavra. Deus destrói os ídolos. Qualquer objeto de adoração a Deus estranho, Deus destrói. Muitos de nós às vezes toleramos coisas. Não tolere. Deus matou todos os sacerdotes que sacrificavam para outros deuses. Versículo 20. Deus extirpou toda prática que não lhe agradava através do rei. Eu só estou passando rapidinho porque nós estamos em cima da hora. Depois da limpeza, Deus chama lá nos versículos 21 e 23, a 23. E Ele dá uma ordem ao povo. Ele diz: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá, porém no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Essa palavra não é vã. Eu creio que se Deus colocou no meu coração é porque nós precisamos a começar daqui dessa parede aqui, ó. Daqui até a porta de saída. Nós precisamos. Você quer celebrar a Páscoa? Você quer celebrar a vitória? Tem um aqui que quer. Você quer celebrar vitória? Eu quero celebrar vitória. Mas existe um processo de limpeza. Existe um processo de limpeza. Deus está nos convocando para santificação. Irmãos, nós entramos numa guerra, eu falei aqui alguns dias atrás, alguns meses atrás. Você se alistou para essa guerra. Só que tem muitos de nós com a couraça meio quebrada. E aí nós vamos sendo atingidos. Começou um exército de 500 e agora já tem só uns 3 e arrastando ainda. O Senhor quer curar você. O Senhor quer levantar você. E o Senhor quer te colocar de pé para guerrear com valor essa batalha. Fique de pé, por favor. Nós estamos num tempo de reavivamento, de conversão. Nós não podemos em nenhum instante baixar a guarda. Foi para isso que você veio. Se você estivesse nessa guerra só por passeio ou turismo, tudo bem, não é isso. Você veio para ficar. E quem veio para ficar tem que estar disposto a lutar, tem que estar disposto a enfrentar. Está disposto? Eu estou. Não sei você, mas eu estou. Eu quero te convidar a falar com Deus. Eu vou orar daqui, mas você ore daí. Eu gostaria de levantar um clamor a Deus. Um clamor de perdão. Um clamor de arrependimento. Quando eu falei da filha do Billy Graham, ela disse que a oração que impactou a vida dela, daquele africano, foi porque ele começou a falar de pecados que ela não imaginou que ela tinha. A nossa autossuficiência, pensarmos que somos alguma coisa, ou que podemos estar em algum lugar por nós mesmos, ou que sabemos de alguma coisa. E aquele homem começou a se desfazer na presença de Deus, e ela viu quão ruim ela era. Às vezes nós estamos aqui
E alguém pode dizer assim: eu podia estar pregando ali no lugar do pastor, eu prego muito mais do que ele. Você vai estar aqui em nome de Jesus, porque eu não tenho problema com o lugar em altar. Eu poderia estar cantando no lugar do Lucas. O Lucas é carioca, você sabe, né? Sai um, entra outro, meu Deus. Mas o dia que Deus quiser você aqui, Ele vai te pôr, porque quem põe é Deus. Então, o dia que Deus te quiser aqui no altar, você vai estar. Se prepara. Se prepara. Encha a botija de azeite. Porque quando você chegar aqui, eu quero estar sentado aí. Eu quero receber, em nome de Jesus. Eu quero receber. Mas não quero estar onde Deus não te chamou para estar. E quando você estiver na posição que Deus quer que você esteja, aí Ele te usa, Ele pega você daqui, põe para lá, põe lá. Ele faz o que Ele quiser, mas enquanto Ele não faz, vai se santificando, vai se preparando, porque é Ele quem te levanta. Pastor não consagra ninguém, quem consagra é Deus. Fale com Deus, peça a Ele perdão, se arrependa de verdade, você vai ver Deus te usar. Vamos fazer isso? Pai, eu quero te louvar nesta manhã, nesse início de tarde. Oh meu Deus, nós somos tão ruins. Eu confesso, Senhor, a minha limitação. Eu confesso, Senhor, toda a soberba, tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti na minha vida. Eu confesso a minha autossuficiência, o meu autossaber. Eu confesso, Senhor, tudo aquilo que eu não sou. Em algum momento eu pretendo ser, ó Deus. Em algum momento eu acho que eu sou, eu acho que eu posso, eu acho que eu consigo, mas eu quero, Senhor, declarar a minha insuficiência e declarar a Tua suficiência na minha vida. O Senhor é suficiente para mim. O Senhor é o Deus da minha vida. Eu não vivo sem o Senhor. O Senhor é o Deus da minha vida. Eu não consigo dar um só passo sem a Tua presença. O Senhor é o Deus da minha vida. Eu não respiro sem a Tua presença. E eu não quero andar um segundo sequer sem a Tua presença. Meu Deus, eu confesso que todas as vezes que eu tento, eu erro. Eu confesso que todas as vezes que eu tento fazer por mim, eu tento, Senhor, resolver os problemas, Senhor, eu erro. Eu quero entregar tudo de volta às Tuas mãos e dizer, ó Deus, que eu sou Teu filho. Eu sou Teu filho, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de um renovo na minha vida. Eu preciso de um renovo na minha história, na minha saúde, ó Senhor, na minha mente, no meu coração. Senhor, restaura o Teu povo, restaura a Tua igreja. Ó Senhor, promova arrependimento, promova uma reforma nesse lugar. Derruba os ídolos, derruba os ídolos, ó Deus. Derruba os ídolos das nossas vidas. Senhor, nós queremos ter compromisso contigo. Oh meu Deus, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós aspiramos ser, a Deus, que venha de Ti, do Teu trono, não daquilo que queremos ou pensamos. Pai, renova a Tua igreja, restaura o compromisso, restaura o fervor, restaura, Senhor, o fogo do Espírito. Derrama, Senhor, derrama, faz, Senhor, reavivar a chama nesse lugar. Que crentes sejam batizados com Teu Espírito Santo. Que haja, Senhor, dons do Espírito Santo nesse lugar, ó Deus. Ah, meu Deus, mas muito mais para a operação lá fora. Muito mais para ganharmos almas para Ti, Jesus. E salva almas desse lugar, ó Deus. Salva almas desse lugar. Manda obreiros para a Tua seara. Manda gente compromissada, Senhor. Manda gente compromissada com o Teu reino. Oh meu Deus, restaura ministérios aqui dentro, Jesus. Restaura ministérios aqui dentro, Senhor. Pessoas que perderam, ó Deus. Perderam, ó Deus, a unção, perderam a graça, mas
mas que precisam de uma restauração. Restaura agora, Jesus. Restaura agora, Jesus. Derrama da tua graça e do teu fogo, ó Deus, que consome o pecado, que consome, ó Deus, aquilo que somos, e nós passamos a viver para ti. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida, a vida da minha esposa, a vida da minha família em tuas mãos. Usa-nos e leva-nos aonde o Senhor quiser que nós vamos, ó Deus. Leva-nos, ó Deus, onde o Senhor quiser que nós estejamos, mas que seja para a tua glória, porque nós precisamos de ti, Jesus. Ó meu Deus, eu oro, Senhor, falando contigo. Não é um discurso vazio para o povo, é uma palavra, Senhor, do meu coração para ti. Usa-me, Senhor, para a tua glória e para a tua honra, em o nome de Jesus, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém, amém.